Eu sempre achei que trabalhar sozinho de madrugada era o tipo de serviço perfeito para quem gosta de paz. Sem chefe no ouvido, sem colega puxando assunto, só eu, o silêncio e o rádio preso na cintura. Eu era vigia de um depósito antigo na beira da rodovia, um lugar enorme, cheio de galpões enferrujados e corredores longos que pareciam não ter fim. Durante o dia, caminhões entravam e saíam, mas à noite aquilo virava um deserto. O problema é que naquela semana começaram a acontecer pequenas coisas estranhas. Barulhos de passos em lugares vazios, portas que eu tinha certeza que tranquei e apareciam encostadas, e uma sensação constante de que eu estava sendo observado. Eu ignorei tudo, até porque medo não paga boleto. Mas naquela noite, quando o relógio marcou 2h17, eu ouvi o rádio chiar sozinho, como se alguém estivesse tentando falar. No começo parecia interferência, até que o chiado virou respiração. Uma respiração lenta, pesada, como se alguém estivesse colado no microfone. Eu congelei na hora. Então uma voz baixa saiu do rádio, sussurrando de um jeito abafado: "Vira, devagar." Meu coração disparou tão forte que eu senti a pulsação na garganta. Eu olhei para o corredor atrás de mim e não vi ninguém. Só o galpão escuro, iluminado por 2 lâmpadas fracas que piscavam de vez em quando. Eu peguei a lanterna, apontei para os cantos e nada. Tentei falar no rádio perguntando quem estava ali, mas a única resposta foi um estalo, seguido de um sussurro ainda mais próximo: "Eu tô aqui." Naquele instante, eu senti o ar gelar. Era como se a temperatura tivesse despencado de uma vez. A poeira no chão começou a se mover levemente, como se um vento tivesse passado, mas não tinha vento nenhum. Eu tentei rir, para fingir coragem, e disse que aquilo devia ser brincadeira. Só que quando eu dei 2 passos para frente, ouvi algo que me fez travar, um som de pés arrastando no concreto, atrás de mim. Era lento, pesado, como se alguém estivesse andando com dificuldade, raspando alguma coisa no chão. Eu me virei rápido, a lanterna tremendo na minha mão, e vi uma sombra atravessando o corredor. Mas não era uma sombra normal. Era alta demais, fina demais, e parecia deslizar sem fazer esforço. Eu corri até a sala de segurança, fechei a porta e tranquei. Minhas mãos estavam suando, e eu quase derrubei as chaves no chão. A sala tinha os monitores das câmeras e uma mesa velha com um caderno onde eu anotava qualquer ocorrência. Eu pensei, se tiver alguém invadindo, as câmeras vão mostrar. Mas quando olhei os monitores, meu estômago revirou. Em todas as câmeras externas, não havia nada. O pátio vazio, o portão fechado, o galpão parado. Só que na câmera do corredor principal, a imagem estava diferente. Parecia mais escura, mais granulada. Eu aumentei o brilho e foi aí que vi, no fundo do corredor, perto da porta do depósito, tinha alguém parado. Uma figura alta, com os braços esticados, imóvel. Eu dei zoom e senti o corpo inteiro gelar. Aquilo não tinha rosto. Era como se a cabeça fosse uma mancha lisa, sem olhos, sem boca, sem nada. A figura estava de frente para a câmera, como se estivesse olhando diretamente para mim. Eu tentei pegar o telefone para ligar para a polícia, mas a linha estava muda. Nem sinal. E quando olhei de novo para o monitor, a figura tinha sumido. Foi nesse momento que eu ouvi o som mais assustador de todos. Alguém batendo na porta da sala de segurança. 3 batidas lentas. Não eram batidas normais. Pareciam feitas com algo duro, como osso ou metal. Eu não respondi. Fiquei parado, segurando a lanterna como se fosse uma arma. As batidas pararam por alguns segundos, e eu pensei que talvez tivesse acabado. Mas então a maçaneta começou a girar devagar. Eu tinha trancado. Não tinha como abrir. Mesmo assim, a porta começou a vibrar, como se alguém estivesse forçando do lado de fora. Eu me afastei, o peito queimando de pânico. A câmera do corredor, que antes estava vazia, voltou a mostrar imagem, e a figura apareceu de novo, agora muito mais perto, praticamente colada na porta. Eu podia ver que ela era absurdamente magra, como se fosse só pele esticada. A cabeça inclinou lentamente, e eu ouvi pelo rádio:
bem perto do meu ouvido, aquela mesma respiração, só que agora mais forte. A voz sussurrou: "Abre, eu trabalhei aqui." Na hora eu lembrei de um boato antigo. Diziam que aquele depósito tinha pegado fogo anos atrás e que um funcionário morreu preso lá dentro, trancado durante a madrugada. Eu nunca dei bola para isso, mas naquele instante a história veio como um soco na memória. Eu comecei a suar frio e senti uma vontade absurda de sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. A porta deu um estalo, como se algo tivesse quebrado dentro da fechadura. Eu vi a tranca tremendo. E então, silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar meus ouvidos. Eu fiquei olhando fixo para a maçaneta, esperando a porta explodir a qualquer momento. Mas nada aconteceu. Até que a luz da sala piscou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E apagou. Eu fiquei na escuridão total, só com o brilho fraco dos monitores. E foi aí que eu vi, no reflexo da tela, atrás de mim, uma silhueta alta demais, parada dentro da sala. Eu não ouvi porta abrir. Eu não ouvi passos. Mas ela estava ali. A respiração estava tão próxima que parecia dentro do meu pescoço. Eu não tive coragem de virar. Eu só fiquei parado, tremendo, enquanto o rádio chiava sozinho, repetindo um som que parecia uma risada abafada. Então uma mão fria encostou no meu ombro. A pressão dos dedos era forte, como se fosse um aperto. Eu senti minha garganta travar e tentei gritar, mas nenhum som saiu. A luz voltou de repente, e eu me virei num impulso desesperado. Não tinha ninguém. A sala estava vazia. Só que no chão, bem atrás de mim, tinha marcas de arrasto no pó, como se algo tivesse sido puxado lentamente. Na porta, surgiram arranhões profundos, como se unhas enormes tivessem tentado entrar. Eu peguei minhas coisas e corri para fora sem olhar para trás. Saí do depósito e nunca mais voltei. No dia seguinte, quando fui pedir demissão, o gerente apenas me encarou e disse algo que me deixou pior ainda. "Você também ouviu o rádio às 2h17, né?" E antes que eu respondesse, ele completou: "Sério, todo mundo ouve, uma vez." Quando eu aceitei o emprego de limpeza noturna, achei que era a chance perfeita de ganhar um dinheiro extra sem ninguém enchendo minha paciência. O lugar era um hospital antigo, fechado há anos, esperando reforma. A empresa terceirizada precisava de alguém para limpar corredores, remover sujeira acumulada e preparar as salas para a equipe de obra. O detalhe era simples: eu trabalharia sozinho. Na primeira noite, achei até tranquilo. O hospital parecia morto, silencioso, com aquele cheiro de mofo e desinfetante velho misturado. Só que tinha algo estranho no ar, como se o prédio ainda respirasse. As paredes eram manchadas, as luzes de emergência piscavam fracas e o eco dos meus passos parecia sempre atrasado, como se alguém estivesse andando comigo. Eu tentava não pensar nisso, até porque a pior parte era o elevador. Ele ainda funcionava, mas fazia um barulho estranho, como se gemesse ao subir. Na segunda noite, por volta das 1h40, eu estava varrendo o corredor do térreo quando ouvi o som dele se movendo sozinho, e o painel acendeu, marcando que ele estava subindo. Só que não tinha ninguém além de mim no prédio. Eu fiquei parado, segurando a vassoura, tentando entender. O elevador subiu devagar, parando no 3º andar. As portas abriram com aquele rangido metálico, e eu ouvi claramente um barulho vindo lá de cima, como se algo pesado tivesse sido arrastado no chão. Um som longo, raspando, seguido de pequenas batidas, como se uma cadeira ou maca estivesse sendo empurrada. Eu pensei que podia ser algum mendigo que entrou escondido, então peguei a lanterna e subi pela escada. Cada degrau parecia mais frio, e quanto mais eu subia, mais o ar ficava pesado. Quando cheguei no 3º andar, o corredor estava completamente escuro. Só a luz da minha lanterna cortava a escuridão. O elevador estava lá, parado, com as portas abertas, vazio. Eu cheguei perto e olhei dentro. Nada. Só que no chão, bem na entrada, tinha marcas de arrasto no pó, como se alguém tivesse puxado alguma coisa dali para fora. E no fundo do corredor, onde antes tinha salas de cirurgia, eu ouvi um sussurro, tão baixo que parecia vento, mas tinha uma palavra clara no meio: volta. Eu congelei.
Meu corpo inteiro travou, e eu senti o coração batendo tão forte que parecia que o som ia ecoar pelo corredor. Eu tentei racionalizar, dizendo para mim mesmo que aquilo era imaginação, que hospital abandonado sempre faz barulho. Mas quando eu dei um passo para trás, a lanterna piscou. Uma vez, 2 vezes, e apagou completamente. Eu bati nela, sacudi, e nada. A escuridão me engoliu. Eu estiquei a mão para achar a parede, e foi aí que senti algo úmido tocando meus dedos, como se tivesse sangue seco ou lodo. Um cheiro podre subiu no ar, um cheiro de carne velha. Eu comecei a andar rápido de volta para a escada, mas então ouvi passos vindo do fundo do corredor. Não eram passos normais, eram arrastados, irregulares, como se alguém estivesse andando com o corpo quebrado. E o pior, o som estava vindo rápido, cada vez mais perto. Eu corri no escuro, tateando, e bati no corrimão da escada. Desci os degraus quase caindo, mas quando cheguei no térreo, a lanterna voltou a funcionar sozinha, como se nada tivesse acontecido. Eu pensei em ir embora na mesma hora, mas o medo de perder o emprego falou mais alto. Eu tentei me convencer de que foi só um susto, só um defeito da lanterna. Voltei ao serviço, limpando o corredor do térreo, evitando olhar para a escada. Só que às 3h03, o elevador se mexeu de novo. Dessa vez, ele desceu sozinho. Eu ouvi o barulho metálico, vi o painel acender e, quando as portas abriram, senti o ar gelado sair lá de dentro como um sopro. O elevador estava vazio, mas tinha uma coisa no chão. Um carrinho de metal, desses usados para levar instrumentos cirúrgicos, completamente enferrujado. Eu tinha certeza absoluta que aquele carrinho não estava ali antes. E em cima dele havia um lençol dobrado, sujo e manchado. Eu cheguei mais perto, sentindo o estômago embrulhar, e notei que o lençol estava se mexendo levemente, como se tivesse algo respirando por baixo. Eu dei um passo para trás, mas o lençol caiu sozinho no chão, e o carrinho começou a andar para fora do elevador, como se estivesse sendo empurrado por mãos invisíveis. Eu recuei, tropeçando na própria mochila, e ouvi um barulho que quase me fez desmaiar, o som de algo rindo. Uma risada baixa, sufocada, como se viesse de dentro da garganta de alguém que estava morrendo. A risada ecoou pelo hall do hospital, e de repente todas as luzes de emergência começaram a piscar ao mesmo tempo. O prédio inteiro pareceu ganhar vida. Eu tentei correr para a porta principal, mas quando puxei, ela não abriu. Estava trancada. Eu comecei a bater no vidro, gritar, mas não adiantava. Foi aí que o radiocomunicador que eu usava, que nem deveria funcionar naquele lugar, ligou sozinho e soltou um chiado forte. No meio do chiado, uma voz feminina apareceu, muito fraca, como se viesse de muito longe. Não deixa ele subir. Eu fiquei paralisado. Subir? Subir para onde? E então ouvi o elevador atrás de mim fechar as portas e começar a subir rapidamente, indo direto para o 4º andar. O andar que estava interditado, sem energia, sem acesso permitido. Eu corri para a escada, desesperado, porque alguma coisa dentro de mim dizia que eu não podia deixar aquele elevador chegar lá em cima. Subi os degraus quase sem respirar. Quando cheguei no 4º andar, a porta corta-fogo estava aberta, e eu tinha certeza que eu nunca tinha aberto aquilo. O corredor era um buraco negro. Minha lanterna iluminou só alguns metros, e eu vi no chão marcas recentes de arrasto, como se um corpo tivesse sido puxado até ali. O elevador apitou e abriu as portas lentamente. Dentro dele, não tinha ninguém. Mas o fundo do elevador estava manchado, como se tivesse sangue seco. E na parede do corredor, bem na minha frente, tinha uma frase escrita com algo escuro, escorrendo: "Agora é a sua vez." Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão fria agarrar meu tornozelo por trás. Eu caí com tudo, e quando virei a lanterna, vi apenas um braço saindo da escuridão. Um braço magro demais, com dedos longos demais. Eu chutei, me soltei e desci correndo, gritando. Consegui arrebentar a porta principal e fugir. No dia seguinte, o supervisor disse que ninguém tinha entrado no hospital naquela noite, e que o elevador estava quebrado há anos. Mas eu sei o que eu vi. E até hoje, quando dá 3h03, eu ainda ouço no silêncio aquela voz dizendo: "Não deixa ele subir."
Eu trabalhava sozinho no turno da madrugada em um posto de gasolina no meio da estrada. Era aquele tipo de lugar onde o movimento morre depois da meia-noite e o silêncio fica tão pesado que dá para ouvir até o zumbido das lâmpadas fluorescentes. O patrão dizia que era tranquilo, que o máximo que podia acontecer era aparecer um caminhoneiro cansado pedindo café. Só que na primeira semana eu percebi um padrão estranho. Sempre às 3h33 em ponto, sem atrasar um minuto, um carro preto surgia no horizonte e estacionava perto das bombas. Não tinha barulho de música, não tinha conversa, não tinha nada. Só o motor desligando e o silêncio voltando. O motorista nunca descia. Ficava lá dentro, parado, encarando a loja de conveniência como se estivesse me observando. Eu tentei ignorar, mas a sensação de ser vigiado era tão forte que me dava vontade de fechar a porta e fingir que não tinha ninguém. Na terceira noite, eu resolvi sair e perguntar se ele precisava de ajuda. Assim que coloquei o pé para fora, o farol alto acendeu de repente, me cegando por um segundo, e eu senti que aquela era a pior decisão que eu podia ter tomado. Eu levantei a mão para proteger os olhos e tentei enxergar o rosto do motorista através do vidro. Só que o que eu vi não parecia normal. A pele dele era branca demais, quase cinza, como alguém que passou anos sem ver luz do sol. O cabelo parecia grudado na cabeça, molhado, e o sorriso. O sorriso era torto, grande demais, como se a boca estivesse esticada além do limite. Ele não piscava, não mexia a cabeça, apenas sorria, olhando direto para mim. Eu dei um passo para trás e senti o corpo inteiro arrepiar. O mais assustador foi quando ele levantou a mão lentamente e apontou o dedo para mim, como se estivesse me escolhendo. Eu tentei falar alguma coisa, mas minha voz não saiu. Era como se o ar tivesse ficado grosso, pesado. Então ele baixou o vidro apenas alguns centímetros, o suficiente para eu ouvir uma respiração funda vindo de dentro. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. "Você tá sozinho hoje?" Eu engoli seco e respondi que sim, perguntando se ele queria abastecer. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Então é perfeito." Na hora, meu instinto gritou para eu correr para dentro. Eu voltei rápido, tranquei a porta da loja e fiquei olhando pela janela. O carro continuava parado, e o homem continuava sorrindo, sem desviar o olhar. Eu peguei meu celular para filmar, porque pensei que aquilo podia ser algum maluco tentando me assustar. Só que assim que abri a câmera, a tela travou. O aparelho ficou preto e desligou sozinho, mesmo com bateria cheia. Eu tentei ligar de novo e nada. Foi aí que ouvi o rádio do posto chiar, o mesmo rádio que eu usava para falar com a central. Ele ligou sozinho e soltou um chiado forte, como se alguém estivesse tentando entrar na frequência. No meio do chiado, uma voz feminina surgiu, tremida e distante: "Não olha para ele, não abre." Eu gelei. Aquela voz parecia apavorada, como se estivesse chorando. Eu tentei responder perguntando quem era, mas o rádio cortou e voltou pro chiado. Quando olhei de novo para fora, o carro preto tinha apagado os faróis. O posto ficou iluminado só pelas lâmpadas fracas. E o homem ainda estava lá dentro, agora com a cabeça inclinada, como se estivesse tentando me enxergar melhor. O tempo passou lento. Eu olhei no relógio e ainda eram 3h36. 3 minutos pareciam uma eternidade. Eu comecei a sentir uma pressão no peito, como se o ar estivesse ficando mais pesado. E então ouvi algo do lado de fora, um som de unha raspando no vidro da loja. Era lento, irritante, como se alguém estivesse arranhando a janela com calma, sem pressa. Eu fui até a janela devagar e vi uma coisa que me fez perder a força nas pernas. Do lado de fora, encostada no vidro, havia uma mão enorme, com dedos compridos demais, finos demais, e unhas escuras, quase pretas. Aquilo não parecia uma mão humana. O pior foi perceber que o homem do carro ainda estava sentado, mas a mão estava na janela, a vários metros de distância. Como se fosse de outra coisa. Como se tivesse alguém fora do carro. Eu recuei, tremendo, e nesse momento o som de arranhão mudou. Virou batidas. 3 batidas secas no vidro, seguidas de um sussurro que atravessou a porta fechada. "Abre para mim." Eu comecei a entrar em pânico. Corri até o balcão e procurei o botão de emergência para chamar a polícia, mas o sistema estava fora do ar.
A internet caiu. O telefone fixo só dava linha muda. Eu estava completamente isolado. Então as luzes do posto começaram a piscar. Uma vez, 2 vezes, até que todas apagaram por um segundo. Quando voltaram, eu vi o carro preto mais perto, como se tivesse avançado sem fazer barulho. Ele estava praticamente colado na entrada da loja. Eu não ouvi motor, não ouvi pneu, nada. Apenas apareceu ali. E dentro dele, o homem continuava sorrindo, só que agora o sorriso estava maior, como se a pele do rosto estivesse rasgando. Ele encostou o rosto no vidro do carro e abriu a boca lentamente. E aí eu percebi que ele não tinha dentes normais, eram pontas irregulares, como se fossem pedaços quebrados de osso. Ele falou algo que eu nunca vou esquecer: "Eu espero você desde a primeira noite." E então, do lado de fora, aquela mão enorme começou a puxar a porta da loja, mesmo trancada. A maçaneta começou a se mexer sozinha, tremendo como se estivesse prestes a arrebentar. Eu corri para o fundo da loja, peguei uma barra de ferro que ficava perto do estoque e voltei pronto para bater em qualquer coisa que entrasse. A porta fez um estalo, como se a trava tivesse quebrado. Eu gritei, desesperado, e levantei a barra. Mas antes que a porta abrisse, ouvi um barulho alto vindo do lado de fora, como se algo tivesse batido com força no carro preto. A janela do carro rachou. O homem parou de sorrir pela primeira vez e virou a cabeça lentamente, irritado. Foi aí que o rádio chiou de novo e a voz feminina gritou: "Corre agora!" Eu não pensei 2 vezes. Saí pela porta dos fundos e corri pela estrada, sem olhar para trás. Eu ouvi um som horrível, como metal sendo esmagado, seguido de um grito que não parecia humano. Quando olhei de longe, vi o posto iluminado de novo, mas o carro preto não estava mais lá. No dia seguinte, quando voltei com a polícia, não havia marcas, não havia nada. Só que no vidro da loja, bem na altura do meu rosto, tinha um arranhão profundo, como se alguém tivesse escrito com unha: 3h33. Eu pedi demissão no mesmo dia. E até hoje, quando vejo um carro preto na estrada à noite, meu corpo inteiro trava, porque eu sinto que ele ainda está procurando alguém para ficar sozinho com ele. Eu trabalhava sozinha numa fábrica de costura durante o turno da madrugada. Era um serviço simples, mas cansativo, terminar peças que precisavam ser entregues cedo, porque durante o dia a produção não dava conta. A fábrica era enorme, cheia de mesas, linhas, rolos de tecido e dezenas de máquinas alinhadas, todas desligadas, exceto a minha. Eu sempre ficava no mesmo canto, perto da janela, porque ali a luz era melhor. O problema é que trabalhar sozinha naquele lugar fazia qualquer barulho parecer 10 vezes maior. O som da minha máquina costurando ecoava no salão como se fosse um bicho vivo respirando. Na primeira semana eu me acostumei, mas depois comecei a notar coisas estranhas. Às vezes, quando eu parava a máquina, eu ainda ouvia o som de costura vindo do outro lado do salão, como se outra pessoa estivesse trabalhando. Eu olhava e não via ninguém. Só as máquinas quietas, cobertas de poeira. Eu dizia para mim mesma que era o eco, que era a impressão. Só que numa noite, exatamente às 2h50, eu ouvi algo diferente. O barulho de tecido sendo puxado com força, como se alguém tivesse arrancado um pano do rolo. Eu me virei no mesmo instante, e vi uma sombra passando entre as mesas, rápida demais para eu identificar. Meu coração disparou. Eu me levantei devagar, segurando a tesoura na mão como se fosse me proteger. O salão estava quase escuro, só com algumas lâmpadas fracas no teto. Eu caminhei alguns passos, chamando por alguém, achando que podia ser algum funcionário que entrou sem avisar. Ninguém respondeu. O silêncio voltou pesado. Eu decidi ignorar e voltar para o meu trabalho, porque eu precisava terminar as peças. Mas quando sentei de novo e liguei minha máquina, eu ouvi um som que fez meu sangue gelar. Outra máquina ligando ao mesmo tempo, do outro lado do salão. O barulho veio nítido, metálico, acelerando como se alguém tivesse apertado o pedal. Eu parei minha máquina na hora e fiquei ouvindo. A outra continuava costurando, rápida, desesperada, como se estivesse fazendo pontos sem parar. Eu levantei e fui andando em direção ao som. A cada passo, eu sentia o ar mais frio, e parecia que as sombras ficavam mais grossas.
Quando cheguei perto da máquina que fazia barulho, ela estava costurando sozinha. O tecido estava preso na agulha, sendo puxado para frente, formando linhas tortas como se mãos invisíveis estivessem guiando aquilo. Eu recuei, tremendo, e nesse instante o salão inteiro pareceu acordar. Uma por uma, as máquinas começaram a ligar sozinhas. Primeiro 2, depois 5, depois 10, até que o barulho virou um inferno. Era como se dezenas de agulhas estivessem martelando ao mesmo tempo, um som ensurdecedor que fazia o chão vibrar. Eu tampei os ouvidos, mas não adiantava. As luzes do teto começaram a piscar, e eu senti o cheiro de óleo queimado misturado com algo pior. Um cheiro forte de ferro, como sangue. Eu tentei correr para a porta, mas minhas pernas travaram quando vi uma coisa no chão. No meio do salão, um pano vermelho estava sendo puxado lentamente, como se alguém arrastasse aquele tecido pela fábrica. O pano se movia sozinho, deslizando pelo chão, e a ponta dele parecia querer me levar até algum lugar. Eu fiquei olhando hipnotizada, sem conseguir me mexer, até que percebi que o pano estava formando letras no chão, como se estivesse escrevendo uma mensagem com o próprio movimento. As letras ficaram claras quando o tecido parou. Eu li e senti o coração afundar. Não olhe para cima. Na mesma hora, todas as máquinas pararam ao mesmo tempo. O silêncio veio tão brusco que meus ouvidos chegaram a apitar. Eu fiquei parada, respirando rápido, tentando entender o que estava acontecendo. Eu queria obedecer, queria não olhar, mas meu corpo começou a sentir uma coisa pior que o medo, uma sensação de presença. Como se algo estivesse logo acima de mim, perto demais. Eu senti um ar gelado descendo pelo meu pescoço. A pele dos meus braços arrepiou inteira. Eu tentei manter a cabeça baixa, mas ouvi um som vindo do teto. Um som de unhas raspando madeira, bem devagar, como se alguma coisa estivesse se arrastando lá em cima, seguindo cada movimento meu. O barulho era tão real que eu quase chorei. Eu comecei a andar de costas, sem levantar o rosto, indo em direção à saída. Mas então senti algo pingar no meu cabelo. Uma gota quente. Depois outra. Eu passei a mão devagar, e senti que estava molhado, grosso, pegajoso. Meu estômago revirou. Eu não queria imaginar o que era aquilo. Mas o cheiro confirmou: ferro, sangue, carne. Eu tremia tanto que quase caí. O barulho no teto ficou mais rápido, como se aquilo tivesse percebido que eu estava tentando fugir. As unhas raspavam mais forte, e o som parecia vir exatamente acima da minha cabeça. Eu continuei andando, sem olhar, até sentir que batia em uma mesa. Eu estava presa entre as máquinas. Eu tentei dar a volta, mas ouvi um sussurro vindo do alto, como uma voz feminina, abafada, quase chorando. Não olha, não olha. Eu comecei a soluçar, porque era impossível não olhar. A curiosidade e o medo brigavam dentro de mim. Eu fechei os olhos e apertei a tesoura com força. Mas então senti algo caindo no meu ombro, algo pesado, quente e vivo. Era como se um pedaço de cabelo molhado tivesse encostado em mim. Eu abri os olhos em choque e, por instinto, levantei a cabeça. Quando eu olhei para cima, eu vi. E foi aí que eu entendi por que eu não deveria ter olhado. No teto, grudada como um inseto gigante, havia uma figura humana, ou algo que parecia humano. O corpo era magro demais, com braços longos e dobrados de forma errada. O cabelo caía como uma cortina, pingando aquele líquido escuro. Mas o pior era o rosto. Os olhos eram abertos demais, brancos, sem pupila, e a boca estava costurada com linha preta, como se alguém tivesse fechado os lábios com pontos. Ela estava sorrindo mesmo assim, porque a pele ao redor da boca estava rasgada. A criatura ficou imóvel por um segundo e então desceu lentamente, se arrastando pelas máquinas, fazendo o som de metal rangendo. Eu gritei e corri, atravessando o salão enquanto todas as máquinas ligavam de novo, como se comemorassem. Quando consegui abrir a porta e sair, eu senti o ar da rua como se fosse vida voltando ao meu corpo. Eu nunca mais voltei. Dias depois, soube que naquela fábrica uma costureira morreu anos atrás, presa em uma máquina, e que encontraram o corpo com a boca costurada, porque alguém disse que ela gritava demais durante a madrugada. Eu trabalhava como segurança noturno em uma escola pública,
E todo mundo dizia que era o emprego mais fácil do mundo. É só ficar sentado, dar uma volta de vez em quando e pronto. Só que ninguém contava como aquele lugar mudava completamente depois que escurecia. Durante o dia era cheio de crianças, barulho e vida. Mas de madrugada, a escola parecia um corpo vazio. Os corredores ficavam longos demais, as salas pareciam mais escuras, e até o vento batendo na janela soava como alguém chamando meu nome. Eu fazia ronda com uma lanterna e um rádio, andando pelos blocos e verificando portas e grades. Na primeira semana, eu já sentia uma coisa estranha. Meus passos ecoavam, mas às vezes o eco vinha atrasado, como se tivesse outro passo acompanhando o meu. Eu tentava ignorar, porque segurança não pode demonstrar medo. Só que numa noite chuvosa, por volta das 1h55, eu ouvi um barulho dentro de uma sala de aula no primeiro andar. Parecia carteira sendo arrastada, como se alguém estivesse mudando tudo de lugar. Eu corri até lá, certo de que era invasão. Quando cheguei, a porta estava entreaberta, e o corredor estava gelado, como se a chuva tivesse entrado dentro da escola. Eu empurrei a porta devagar e iluminei com a lanterna. O que eu vi me deixou confuso. A sala estava vazia, mas todas as cadeiras estavam viradas para a lousa, perfeitamente alinhadas, como se uma turma inteira tivesse acabado de entrar. Eu juro que aquela sala estava normal mais cedo. As cadeiras estavam espalhadas, algumas empilhadas, outras encostadas na parede. Agora não. Agora parecia arrumada por alguém muito cuidadoso. Eu senti o estômago embrulhar e caminhei até a lousa. E ali estava o detalhe que me fez esquecer até de respirar. Uma frase escrita com giz branco, em letras grandes e tortas. Você chegou tarde. Eu olhei em volta tentando achar alguém escondido. Nada. Só silêncio. O som da chuva batendo no telhado parecia mais distante, como se eu tivesse entrado em outro lugar. Eu apaguei a frase com o apagador, irritado, achando que era brincadeira de algum aluno ou invasor. Só que assim que virei as costas para sair, eu ouvi o som do giz riscando de novo, bem atrás de mim. Um som lento, como se alguém estivesse escrevendo com calma, sem pressa. Eu me virei num susto e vi a frase aparecendo sozinha na lousa. Não tinha ninguém segurando o giz. O apagador caiu no chão como se alguém tivesse empurrado. E as letras surgiam uma por uma, ficando maiores, mais agressivas. Eu senti meu corpo inteiro arrepiar, e a lanterna tremia tanto na minha mão que a luz fazia sombras dançarem nas paredes. A nova frase era pior. Muito pior. Você não deveria estar aqui. Eu tentei correr para fora da sala, mas antes de sair eu ouvi um barulho de respiração. Uma respiração forte, pesada, como se alguém estivesse cansado, bem perto do meu ouvido. Eu senti um frio subir pela nuca e não tive coragem de olhar para trás. Saí da sala quase tropeçando, e quando cheguei no corredor, percebi que estava escuro demais. As luzes de emergência que sempre ficavam acesas estavam apagadas. A escola inteira parecia ter perdido energia. Eu peguei o rádio para chamar alguém, mas ele só chiava. Nenhuma resposta. Foi aí que eu ouvi passos atrás de mim. Passos molhados. Como se alguém estivesse caminhando com os pés encharcados no chão seco do corredor. Eu virei rápido e a lanterna iluminou. Nada. O corredor vazio. Só que no chão, bem perto da porta da sala, tinha um detalhe impossível. Pequenas poças de água aparecendo uma após a outra, formando pegadas. Pegadas que estavam vindo na minha direção. Eu recuei, com o coração batendo descontrolado. As pegadas continuaram surgindo, uma a uma, como se uma pessoa invisível estivesse andando ali. E quanto mais perto chegavam, mais eu sentia aquele cheiro de terra molhada e esgoto, um cheiro podre que lembrava cemitério. Eu comecei a correr pelo corredor, indo em direção à escada, mas os passos vieram junto. Não era mais lento. Agora era uma corrida. Eu ouvia claramente algo correndo atrás de mim, chapinhando em água que nem deveria existir. Quando cheguei na escada e desci correndo, eu senti um sopro gelado no meu pescoço, como se alguém tivesse passado bem atrás de mim. Eu tropecei, quase caí, mas consegui me segurar. Quando levantei a cabeça, vi algo no fim do corredor do térreo. Uma silhueta parada, imóvel, olhando na minha direção. A silhueta era alta demais.
Parecia tocar o teto. Eu apontei a lanterna e a luz iluminou parcialmente, e eu vi que não era uma pessoa normal. O corpo parecia fino, quase esticado, e a cabeça estava torta, inclinada como se estivesse quebrada. Eu não via rosto, só uma mancha escura onde deveria ter olhos. Eu fiquei paralisado. O rádio chiou sozinho, e no meio do chiado uma voz infantil apareceu, sussurrando como se estivesse bem perto. Tio, vem brincar. Eu senti um pânico absurdo. Não era só medo. Era como se o meu corpo inteiro dissesse que aquilo não era humano. A silhueta começou a se mover lentamente na minha direção, mas não andava. Parecia deslizar, como fumaça pesada. Eu tentei correr até a saída principal, mas quando cheguei na porta, ela estava trancada. A corrente que eu jurava que tinha deixado aberta estava presa. Eu puxei com força e nada. Foi aí que ouvi um barulho atrás de mim, carteiras sendo arrastadas de novo, só que agora vinha de todas as salas ao mesmo tempo. Como se a escola inteira tivesse acordado. As luzes piscaram e o corredor ficou vermelho por um segundo, como se o prédio estivesse respirando raiva. Eu virei para trás e vi a silhueta agora muito mais perto. Ela estava praticamente a poucos metros, e o cheiro podre era insuportável. Eu levantei a lanterna e a luz revelou algo que me fez perder as forças. A figura tinha um sorriso enorme, rasgado, e dentro da boca não havia dentes. Havia algo parecido com giz quebrado, pontas brancas e afiadas. Ela abriu a boca e fez um som horrível, como várias crianças sussurrando juntas. Eu gritei e bati na porta com toda a força até a corrente arrebentar. Corri para fora no meio da chuva, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei no portão da rua. E quando olhei para a escola, vi todas as janelas das salas iluminadas, mesmo sem energia, e sombras de crianças sentadas, olhando para a lousa. No dia seguinte, contei para o diretor e ele ficou pálido. Ele apenas disse: "Você foi na sala do primeiro andar, né?" Eu confirmei. E ele respondeu: "Foi ali que um professor morreu durante uma enchente, tentando salvar os alunos." Depois disso, eu nunca mais voltei. Mas às vezes, quando chove forte à noite, eu ainda escuto passos molhados atrás de mim. Eu trabalhava sozinho numa central de monitoramento de um condomínio de luxo. Era um serviço que parecia perfeito. Uma sala pequena, ar-condicionado gelado, café e dezenas de câmeras espalhadas pelo lugar. Meu trabalho era só observar as telas e avisar a Honda se acontecesse algo suspeito. O problema é que, depois das 2 da manhã, o condomínio ficava quieto demais. Nem carro passando, nem cachorro latindo, nem porta batendo. Só o som do relógio e o zumbido dos monitores. Eu sempre dizia que o pior inimigo era o tédio, até a madrugada em que eu vi algo impossível. Era 2h46 quando uma das câmeras do subsolo piscou e a imagem ficou granulada. Eu achei que fosse falha no sistema, mas quando a imagem estabilizou, eu vi uma figura parada no canto da garagem. Ela estava imóvel, de frente para a parede, como se estivesse castigada. Eu aumentei o zoom e senti o sangue gelar, porque aquilo não parecia um morador. Era alto demais, magro demais, e a cabeça era lisa, sem rosto nenhum. Não tinha olhos, não tinha boca, não tinha nariz. Era como se alguém tivesse apagado a face daquela coisa. E mesmo assim eu sentia que ela estava consciente, como se estivesse esperando. Eu fiquei encarando, sem piscar, tentando entender o que era aquilo. Minha primeira reação foi chamar a Honda pelo rádio. Apertei o botão e falei que tinha alguém no subsolo, mas ninguém respondeu. Só chiado. Eu tentei de novo e nada. Então decidi ligar pro síndico, mas o telefone fixo da sala estava mudo. Sem linha. Aquilo não fazia sentido. O sistema do condomínio era caro. Tudo funcionava perfeitamente. Eu voltei a olhar para a câmera e vi que a figura tinha se mexido. Ela não andou. Ela apenas apareceu mais perto da câmera, como se tivesse deslizado. Eu senti um frio na barriga. A câmera captou um detalhe que me fez prender a respiração. Os braços daquela coisa eram longos demais, quase tocavam o chão, e os dedos pareciam finos e pontudos. A figura levantou lentamente a cabeça lisa, como se estivesse procurando a lente. E quando ela virou o rosto direto para a câmera,
Eu tive a sensação de que ela estava olhando dentro de mim. O monitor tremeu, a imagem distorceu e o som da sala ficou abafado, como se eu tivesse colocado algodão nos ouvidos. Eu tentei desligar a câmera, mas o sistema travou. Nenhum botão respondia. Foi aí que o monitor do subsolo exibiu algo ainda pior. A figura levantou o braço e apontou diretamente para a câmera. O gesto foi lento, quase debochado. E no mesmo instante, eu ouvi 3 batidas na porta da sala de monitoramento. 3 batidas fortes, secas, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos, ou com algo duro. Eu congelei na cadeira. Olhei para a porta, depois para o monitor, depois para a porta de novo. Eu não queria abrir. Eu sabia que ninguém deveria estar ali naquele horário, porque a ronda fazia o corredor externo e ninguém entrava sem chave. As batidas pararam, e eu respirei aliviado por um segundo, até ouvir a maçaneta girar devagar, como se alguém estivesse testando se estava trancado. Eu levantei tremendo e peguei um cacetete que ficava embaixo da mesa. O rádio chiou sozinho e uma voz baixa apareceu no meio do ruído, como um sussurro: "Olha para a câmera do corredor." Meu coração quase parou. Eu virei lentamente para a tela que mostrava o corredor do lado de fora da sala. A imagem demorou um segundo para carregar. E quando apareceu, eu senti minhas pernas ficarem moles. A figura sem rosto estava ali. Não no subsolo. Não na garagem. Ela estava parada bem em frente à minha porta, tão perto que a câmera mal conseguia enquadrar o corpo inteiro. Ela ocupava quase toda a tela, imóvel, como se estivesse esperando eu fazer alguma coisa. O mais assustador era que o corredor estava iluminado, e mesmo assim a figura parecia absorver a luz, como se fosse um buraco negro em forma de gente. Eu fiquei encarando, incapaz de respirar direito. Então, lentamente, a cabeça dela inclinou para o lado. A mesma inclinação torta que alguém faz quando está curioso. E do lado de dentro da sala, bem perto da minha orelha, eu ouvi uma respiração. Uma respiração que não vinha de fora, vinha dentro. Como se alguém estivesse atrás de mim. Eu me virei rápido com o cacetete levantado, mas não havia ninguém. Quando olhei de volta para o monitor, a figura do corredor não estava mais lá. Eu comecei a tremer de verdade. O suor escorria pelas minhas costas e o ar-condicionado parecia não gelar mais nada. A sensação de presença ficou tão forte que eu senti vontade de vomitar. Eu olhei todas as câmeras de uma vez, desesperado, procurando onde aquela coisa tinha ido. Foi aí que a tela do estacionamento externo mostrou algo impossível. A figura estava no meio do pátio, olhando para a câmera do alto e ao redor dela. Todas as luzes do condomínio estavam apagando uma por uma, como se ela estivesse sugando energia enquanto se aproximava. Eu ouvi o rádio chiar novamente, só que agora não era voz, era um som de estática tão forte que doía. No meio do chiado, eu ouvi várias vozes ao mesmo tempo, como se fossem moradores falando juntos em sussurro: "Não deixa entrar, não deixa entrar." Eu tapei os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da minha cabeça. A porta atrás de mim deu um estalo. Eu olhei e vi a tranca tremendo, como se alguém estivesse forçando do lado de fora. Eu corri até lá e segurei a maçaneta com as 2 mãos, tentando impedir. A pressão aumentou. Era como se algo extremamente forte estivesse tentando abrir. A madeira rangia. Eu gritava, pedindo ajuda, mas ninguém ouvia. Então tudo parou de repente. Silêncio absoluto. Eu fiquei segurando a porta por alguns segundos, esperando o pior. E foi aí que ouvi um som vindo do teto, bem acima de mim. Um arranhar lento, como unhas passando na laje. O som veio se aproximando até ficar exatamente em cima da sala. Uma poeira fina começou a cair. Eu levantei o olhar e vi a tampa de acesso do forro tremendo, como se alguém estivesse empurrando por dentro. Eu dei um passo para trás e a tampa caiu no chão com força. O buraco escuro do teto parecia uma boca aberta. E então, 2 braços longos demais desceram lentamente, como aranhas, segurando nas bordas. A figura sem rosto começou a se puxar para baixo, saindo do teto, entrando na sala comigo. Eu corri como nunca corri na vida, arrebentei a porta de emergência e fugi pelo estacionamento. No dia seguinte, quando voltei com a polícia, não havia sinais de invasão. Nenhuma marca, nenhum dano.
Só que o sistema de câmeras tinha gravado tudo, menos a figura. No vídeo, aparecia apenas eu sozinho, correndo e gritando para uma porta vazia. E desde então, eu tenho certeza de uma coisa: aquela coisa não estava tentando entrar no condomínio, ela já estava lá dentro. E só estava esperando alguém ficar sozinho o suficiente para perceber. Eu trabalhava sozinho como porteiro noturno em um prédio antigo no centro da cidade. Eram daqueles edifícios velhos, com corredores estreitos, cheiro de mofo e um elevador que parecia gemer sempre que subia. O serviço era simples: abrir o portão, receber encomendas e garantir que ninguém estranho entrasse. Só que havia uma regra que todos os porteiros antigos repetiam como se fosse uma lei: depois das 3 horas, nunca atenda o interfone do apartamento 702. Eu achei aquilo ridículo. Perguntei o motivo, mas ninguém respondia direito, apenas diziam que era problema antigo do prédio. Eu ignorei, até porque eu precisava do emprego e não tinha tempo para superstição. Mas naquela noite, exatamente às 3h07, o interfone tocou. Um toque longo e irritante, ecoando pela portaria vazia. Eu olhei no visor e senti um arrepio atravessar minha espinha. No painel estava escrito 702. Eu hesitei. A regra voltou na minha cabeça. Mesmo assim, a curiosidade venceu. Eu apertei o botão e atendi. Do outro lado, não havia voz, só um som de respiração fraca, como alguém chorando baixinho. Eu perguntei quem era, mas ninguém respondeu. O som continuou, aquela respiração úmida, falhando, como se estivesse vindo de alguém que não conseguia falar direito. Eu desliguei achando que era trote. Só que o interfone tocou de novo, imediatamente. Mesma numeração, 702. Eu atendi mais uma vez, irritado, e dessa vez ouvi uma voz feminina, baixa, tremida, como se estivesse no limite entre sussurro e choro. Ela disse apenas uma frase: "Eu tô presa aqui." Meu corpo gelou. Eu perguntei o que estava acontecendo, mas a ligação caiu. Na mesma hora, o elevador do prédio começou a descer sozinho. Eu ouvi o barulho metálico vindo do corredor, aquele rangido antigo, como se o elevador estivesse sendo puxado por correntes enferrujadas. O painel do elevador na portaria acendeu e começou a marcar os andares descendo. 7, 6, 5. Eu fiquei parado, olhando, tentando entender por que ele estava descendo se ninguém tinha chamado. Quando o painel marcou 1, o elevador parou. E as portas começaram a abrir lentamente. Eu segurei o fôlego. As portas abriram e dentro do elevador não tinha ninguém. Só escuridão. A luz interna não acendeu, e parecia que o elevador era um buraco fundo, um poço sem fim. Eu me aproximei devagar, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Então eu ouvi um som vindo de dentro, um barulho de unha arranhando metal, bem de leve, como se alguém estivesse escondido lá dentro, tentando sair. Eu recuei na hora. O interfone tocou de novo. 702, eu não queria atender, mas ele tocava sem parar, como se alguém estivesse insistindo desesperadamente. Eu apertei o botão e atendi tremendo. A voz voltou, só que agora parecia mais perto, como se estivesse na portaria comigo. Ela sussurrou: "Ele tá descendo, não deixa ele sair." Eu senti meu estômago virar. Ele? Quem era ele? Antes que eu perguntasse, o elevador fez um barulho seco, como se algo tivesse batido na parede interna. Um baque forte. Depois outro. Como se alguém estivesse tentando arrebentar as portas por dentro. As portas do elevador começaram a tremer. Eu dei passos para trás, sentindo as pernas fracas. O ar ficou gelado, e o corredor do prédio parecia mais escuro do que deveria. Então, bem devagar, algo apareceu dentro do elevador. Não foi um passo normal. Foi como se uma sombra tivesse se derramado para fora. Uma figura alta começou a surgir, curvada, com os ombros largos demais. Eu não via o rosto, só uma massa escura, mas eu conseguia perceber o sorriso, porque ele era branco, brilhante, como dentes aparecendo no escuro. A figura parou na porta do elevador e ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse sentindo o ar da portaria.
Então ela levantou a cabeça lentamente e eu vi os olhos. Não eram olhos normais. Eram vazios, como buracos pretos. O interfone tocou mais uma vez e a voz feminina gritou do outro lado, desesperada: "Não olha para ele." Eu tentei desviar o olhar, mas era impossível. Meu corpo inteiro parecia travado. A figura deu um passo para fora do elevador e o chão rangeu, como se algo pesado demais estivesse pisando ali. Eu tentei correr para a porta da rua, mas minhas pernas não obedeciam direito. Era como se o medo estivesse grudando meus pés no chão. A figura começou a andar lentamente em direção à portaria. Cada passo fazia o prédio inteiro parecer vibrar. Eu peguei o rádio para chamar a polícia, mas ele só chiava. Peguei o telefone fixo e ele estava mudo. Era como se todas as saídas tivessem sido cortadas. A figura chegou perto do balcão e apoiou uma das mãos ali. A mão era enorme, com dedos longos demais. A pele parecia rachada, como cimento velho. Ela inclinou a cabeça e falou numa voz grossa, rouca, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. "Cadê ela?" Eu senti vontade de vomitar. Eu não respondi. Eu só tremia. A figura se aproximou mais, e o cheiro que vinha dela era horrível, como carne podre e ferrugem. Ela repetiu, mais alto: "Cadê ela?" E então eu percebi uma coisa. No painel do interfone, a luz do 702 estava acesa, mas não parava de piscar, como se alguém estivesse apertando desesperadamente lá em cima. Eu reuni coragem e gritei que não sabia de ninguém. A figura ficou em silêncio por um segundo. Então ela virou lentamente a cabeça em direção ao elevador, como se tivesse ouvido algo. E naquele instante, o elevador começou a subir sozinho de novo. O painel marcou 2, 3, 4, subindo rápido. A figura soltou um som que parecia um rosnado e correu em direção ao elevador, rápido demais para algo daquele tamanho. As portas se fecharam sozinhas antes dela entrar, como se alguém estivesse segurando do outro lado. Eu ouvi uma pancada violenta, como se ela tivesse batido com força. O prédio inteiro tremeu. Então, de repente, tudo ficou quieto. O interfone parou de tocar. O elevador parou no 7º andar. E no silêncio, uma última voz feminina veio pelo interfone, bem baixinha, quase um suspiro: "Obrigada." Eu fiquei parado por vários minutos, sem conseguir me mexer. No dia seguinte, contei pro síndico. Ele ficou pálido e me disse que o apartamento 702 estava vazio há mais de 10 anos, desde que uma moradora desapareceu e nunca encontraram o corpo. E desde aquela noite, eu entendi por que ninguém atende aquele interfone depois das 3 horas. Porque quando ele toca, não é alguém pedindo ajuda, é alguém tentando escapar. Eu trabalhava sozinho como operador de pedágio em uma estrada pouco movimentada, daquelas que cortam mato e ficam quase desertas durante a madrugada. O serviço era repetitivo: carro passa, abre e cancela, pega dinheiro, dá troco. Só que depois das 2 da manhã, o pedágio virava um lugar morto. O silêncio era tão grande que eu ouvia até o barulho dos insetos batendo no vidro da cabine. O pior era que eu ficava trancado ali dentro, com uma janelinha pequena e uma luz fraca. Na primeira semana foi tranquilo, até que numa noite, exatamente às 3h12, uma caminhonete branca parou na cabine. Ela estava suja de lama, como se tivesse vindo de estrada de terra. O motorista não abaixou o vidro, apenas ficou parado. Eu bati levemente na janela e pedi para ele se aproximar. Foi aí que o vidro desceu devagar, e eu senti o ar gelar. O motorista era um homem velho, com olhos fundos e pele pálida. Ele olhou para mim e disse numa voz rouca: "Você trabalha sozinho aqui, né?" Eu respondi que sim. E ele sorriu, um sorriso estranho, como se tivesse achado exatamente o que procurava. Eu tentei manter a calma e perguntei qual seria o destino dele, mas ele ignorou. Em vez disso, colocou uma nota amassada na minha mão, sem nem olhar para o valor do pedágio. Quando meus dedos tocaram o dinheiro, eu senti algo estranho. A nota estava gelada, como se tivesse sido tirada de um freezer. Eu olhei para ela e vi que não era uma nota normal. Era uma nota antiga, daquelas que já nem circulavam mais.
Quando eu levantei os olhos para devolver e pedir o valor correto, o homem falou baixinho: "Não aceita, não aceita." Eu congelei. Aquilo não parecia um aviso para mim. Parecia que ele estava falando com outra pessoa. E então eu ouvi um som vindo de dentro da caminhonete. Um som de batida, como se alguém estivesse socando a lataria por dentro. Eu olhei instintivamente para o banco de trás, mas os vidros estavam escuros demais. O velho segurou meu pulso com força e sussurrou: "Se você abrir a cancela, ele passa." Antes que eu perguntasse quem era ele, o velho soltou meu braço e apontou para a estrada atrás dele. Eu virei a cabeça e vi no retrovisor da cabine uma luz surgindo ao longe, vindo rápido demais, como se fosse um carro em alta velocidade. A luz se aproximava e eu comecei a ouvir um barulho estranho, como se o motor daquele veículo estivesse engasgando, mas ao mesmo tempo parecia um grito baixo, metálico, ecoando pela estrada. O velho fechou o vidro devagar e ficou olhando para frente, imóvel. Eu senti um medo irracional, daqueles que não dá para explicar. Era como se meu corpo já soubesse que aquilo não era um carro comum. Quando a luz chegou perto, eu vi que não era um carro moderno. Era um veículo antigo, talvez uma perua velha, toda escura, com os faróis fracos e piscando. Ele vinha rápido, rápido demais, e quando parou na cabine do pedágio, parou com tanta força que eu ouvi o som dos pneus arrastando no asfalto. A porta do motorista abriu sozinha, sem ninguém sair. Eu esperei, achando que ia aparecer alguém, mas nada. Só o vento passando. Então ouvi uma voz vindo de dentro da perua, uma voz abafada, como se várias pessoas estivessem falando juntas: "Abre, abre, abre." Eu senti minha garganta secar. O sistema automático da cabine começou a apitar, pedindo para eu liberar a cancela. Eu olhei para o velho na caminhonete branca, e ele apenas balançou a cabeça negativamente, como se estivesse implorando para eu não fazer aquilo. Eu tentei ignorar o pedido e disse que precisava do pagamento. A voz dentro da perua parou por um segundo. Depois, um som horrível começou a sair lá de dentro. Um som de risada, mas uma risada quebrada, como se alguém estivesse rindo com a garganta cheia de água. A cabine ficou mais fria, e o vidro começou a embaçar por dentro, como se eu estivesse respirando num congelador. Então algo apareceu no vidro da perua, bem perto do meu campo de visão, uma mão. Mas não era uma mão normal. Era grande demais, com dedos longos demais, e parecia estar pressionando o vidro por dentro, como se alguém estivesse tentando atravessar. A mão começou a arranhar o vidro lentamente, fazendo um som que me arrepiou inteiro. E então eu vi uma palavra sendo escrita com a unha: "Sozinho." Eu dei um passo para trás dentro da cabine, quase tropeçando. O velho na caminhonete branca bateu na buzina, desesperado, como se quisesse me acordar. Eu olhei para ele e ele gritou, sem som, só mexendo a boca: "Não olha." Mas já era tarde. Eu senti que algo estava me observando de dentro daquela perua, como se olhos invisíveis estivessem grudados em mim. A cancela começou a levantar sozinha. Eu nem toquei no botão. O sistema apitou mais forte e a luz verde acendeu. Eu fiquei em choque, tentando puxar a alavanca de emergência para travar, mas ela não se mexia. A cancela subia devagar, como se uma força invisível estivesse controlando. A voz dentro da perua voltou, agora mais baixa e mais próxima, como se estivesse dentro da cabine comigo: "Deixa eu passar, deixa eu passar." Eu senti um tremor no chão, como se o asfalto vibrasse. A perua começou a andar lentamente, sem motorista, passando pela cabine. Eu vi claramente o volante girando sozinho. Quando o carro passou, eu senti um cheiro de queimado, como pneu derretido e carne chamuscada. O velho na caminhonete branca começou a gritar, mas eu não ouvia mais direito. Era como se meus ouvidos estivessem cheios de água. A perua parou logo depois da cancela, e então começou a dar ré. Lentamente, como se tivesse decidido voltar. E quando voltou, ela parou exatamente do meu lado, com o vidro do passageiro alinhado com a minha janela. O vidro desceu sozinho, e eu vi o interior, estava vazio. Mas o banco de trás estava cheio de marcas de unhas e sangue seco. Eu senti meu corpo travar. No banco do motorista, onde deveria ter alguém, só tinha uma mancha escura, como sombra acumulada.
E então essa sombra começou a se levantar, tomando forma. Uma cabeça surgiu, lisa, sem rosto. Depois ombros. Depois braços longos. Ela saiu de dentro do carro como fumaça grossa, atravessando o vidro aberto. Eu gritei e bati na porta da cabine tentando sair, mas estava trancada. A coisa ficou ali, bem na minha frente, e a voz que saiu dela não era uma voz, eram várias ao mesmo tempo, como pessoas presas, sufocadas. Você trabalha sozinho, agora você vem com a gente. Eu comecei a chorar, implorando, e nesse instante a caminhonete branca avançou com tudo e bateu na perua. O impacto foi tão forte que a perua girou e os faróis apagaram. A sombra sumiu como se tivesse sido sugada de volta. A cancela caiu com força. Quando eu consegui abrir a cabine e sair correndo, o velho estava parado do lado de fora, tremendo. Ele me olhou e disse algo que eu nunca esqueci. Ela sempre volta quando encontra alguém sozinho. No dia seguinte, a polícia veio e não encontrou nenhum veículo. Nenhuma marca. Nada. Só que na parede interna da minha cabine, bem perto do botão da cancela, alguém tinha arranhado com unha uma frase curta: "Até amanhã". Eu trabalhava como vigia noturno em um depósito de materiais de construção, daqueles enormes, cheios de corredores de cimento, sacos empilhados e ferramentas pesadas espalhadas. Era um serviço tranquilo na teoria, porque depois que o portão fechava, ninguém mais entrava. Eu ficava sozinho com uma lanterna, um rádio velho e as câmeras de segurança. A primeira coisa estranha aconteceu numa madrugada de chuva, quando o vento batia no telhado de zinco e fazia o lugar parecer um animal respirando. Eu estava olhando as câmeras quando percebi um movimento no corredor 3. A imagem estava meio granulada, mas dava para ver uma silhueta passando entre as pilhas de tijolos. Achei que fosse um funcionário que esqueceu algo, ou até um ladrão. Peguei o cacetete, desliguei o rádio e fui andando devagar. O corredor estava escuro, só iluminado pelos flashes de relâmpagos que entravam pelas frestas do telhado. Quando cheguei perto, vi marcas no chão, pegadas molhadas, como se alguém tivesse entrado encharcado. Só que o detalhe que me fez gelar foi que as pegadas não eram de sapato. Eram pegadas descalças, e muito grandes. Eu segui as pegadas tentando não fazer barulho, e elas iam direto para o fundo do depósito, onde ficava a área mais abandonada, cheia de paletes quebrados e ferramentas enferrujadas. Cada passo meu parecia ecoar, como se o lugar inteiro estivesse ouvindo. Quando cheguei perto do final do corredor, eu apontei a lanterna e vi algo que me fez parar na hora. Um carrinho de mão estava se mexendo sozinho, balançando devagar, como se alguém tivesse acabado de empurrar. Eu fiquei parado, segurando a respiração. A lanterna tremia na minha mão. Então, do meio das sombras, eu ouvi uma voz baixa, quase um sussurro. "Ei, tem alguém aí?" Eu senti um alívio, porque parecia voz humana. Respondi que era o vigia e pedi para a pessoa aparecer. Só que a voz respondeu de novo, mais perto: "Eu tô preso aqui, sozinho." Foi nesse momento que eu percebi que aquela voz vinha de dentro de uma pilha de sacos de cimento, empilhados até quase o teto. Eu me aproximei devagar, achando que alguém poderia ter caído ali. Mas quando cheguei perto, eu vi uma coisa impossível. Um saco de cimento estava pulsando, como se tivesse algo respirando dentro dele. Eu dei um passo para trás imediatamente, sentindo o coração bater no pescoço. A pilha de cimento começou a render, como se estivesse se movendo por dentro. A voz ficou mais clara, mais desesperada. "Me tira daqui, tá escuro, tá muito escuro." Eu não conseguia entender como alguém poderia estar dentro de um saco de cimento. Era absurdo. Mas o som estava ali, real. Eu tentei puxar um saco, e foi quando senti: estava quente. Quente demais, como se tivesse sido aquecido no fogo. A pilha inteira começou a tremer, e eu ouvi algo como unhas raspando, tentando sair. Eu corri para trás e apontei a lanterna para o chão, e vi que as pegadas molhadas continuavam surgindo, como se alguém invisível estivesse andando ao meu redor. Cada passo fazia um som de água pingando. Eu tentei correr de volta para a sala de monitoramento, mas a luz do corredor apagou. Tudo ficou preto. A lanterna piscou e morreu. E no escuro absoluto, eu ouvi uma respiração atrás de mim, pesada, como um animal grande.
Eu fiquei paralisado, sem enxergar nada, só sentindo aquele ar frio batendo na minha nuca. A respiração ficou mais forte, mais próxima, e eu senti um cheiro horrível, como cimento molhado misturado com carne apodrecida. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Aí eu ouvi a mesma voz de antes, mas agora bem no meu ouvido, como se alguém estivesse colado em mim. Você também trabalha sozinho. Nesse instante, as luzes do depósito acenderam todas de uma vez, piscando como se estivessem falhando. Eu vi o corredor inteiro tremendo, e a pilha de sacos de cimento estava diferente, como se alguém tivesse cavado um buraco no meio. Um buraco fundo, escuro, que parecia não ter fim. Eu olhei para dentro, tentando entender, e vi algo se mexendo lá embaixo. Uma coisa branca, magra, toda coberta de pó, com braços longos demais. Ela estava se contorcendo como se estivesse quebrada, e subia devagar, usando as paredes do buraco como apoio. Eu comecei a recuar, mas meus pés não se mexiam direito. Parecia que o chão tinha virado lama. A criatura saiu do buraco, e eu finalmente vi seu rosto, ou o que deveria ser um rosto. Era como se alguém tivesse esmagado a cara dela e deixado só uma abertura escura no meio, onde deveria estar a boca. E dessa abertura saía a voz. Só que agora não era só uma voz, eram várias, como se muitas pessoas estivessem falando presas dentro dela. Eu vi que seus braços estavam cheios de marcas de arranhões, como se ela tivesse tentado sair de algum lugar apertado por muito tempo. Ela estendeu a mão na minha direção e o pó de cimento caiu dos dedos como neve. Eu tentei correr, mas quando virei, o portão principal do depósito estava fechado com correntes, mesmo eu tendo certeza que não tinha trancado assim. O rádio do meu bolso começou a chiar sozinho, e no meio da estática eu ouvi uma frase repetindo: "Não fica, não fica, não fica." Eu virei de novo e a criatura estava mais perto, se arrastando rápido demais, como se não tivesse ossos. Ela parou a poucos centímetros de mim e a abertura no rosto se abriu ainda mais, como se fosse engolir o ar. Eu senti uma dor forte no peito, como se algo estivesse puxando meu fôlego para fora. A criatura não me tocou, mas parecia sugar minha respiração só de estar perto. Eu caí de joelhos e comecei a tossir, e quando tosse, saiu pó branco da minha boca, como se eu estivesse cuspindo cimento. Eu tentei levantar, mas minhas mãos estavam ficando rígidas. Quando olhei para elas, vi que estavam cobertas por uma camada fina de pó que endurecia rápido, como concreto secando. Eu comecei a gritar, desesperado, e nesse instante o alarme do depósito disparou sozinho. O barulho foi tão alto que a criatura recuou, se contorcendo como se estivesse sofrendo. Eu aproveitei e corri, mesmo tropeçando, até a porta de emergência. Ela estava travada, mas com o alarme tocando, destravou automaticamente. Eu saí correndo na chuva, sem olhar para trás. No dia seguinte, o gerente foi comigo verificar as câmeras. Só que no horário exato, 3h17, as imagens ficaram pretas, e quando voltaram, dava para ver eu correndo pelo corredor. Mas atrás de mim, não tinha criatura nenhuma. Só tinha uma coisa: no chão, apareciam pegadas molhadas gigantes, e elas iam na direção oposta. Como se alguém tivesse entrado no depósito, depois que eu saí. Eu trabalhava sozinho como atendente noturno em uma pequena lanchonete de estrada, daquelas que ficam abertas 24 horas e recebem caminhoneiros cansados, viajantes perdidos e gente que não deveria estar acordada naquele horário. O lugar era simples: balcão de alumínio, algumas mesas vazias, uma televisão chiando no canto e um banheiro nos fundos. Depois das 2 da manhã, o movimento praticamente morria, e eu ficava só limpando, conferindo estoque e ouvindo o barulho do vento batendo na placa de aberto. Numa madrugada de terça-feira, quando a chuva caía fina e a estrada parecia um corredor escuro sem fim, um homem entrou. Ele usava uma capa preta molhada e um boné baixo escondendo o rosto. Sentou na mesa mais distante, perto do banheiro, e ficou olhando fixamente para mim. Eu perguntei se ele queria algo, mas ele não respondeu. Só levantou o dedo e apontou para o banheiro. Eu estranhei, mas disse que podia usar. Ele levantou devagar e entrou no banheiro masculino. Só que depois de uns segundos, eu ouvi o barulho da porta abrindo de novo. E quando olhei, ele estava sentado na mesa outra vez, como se nunca tivesse levantado. Eu fiquei confuso,
porque eu tinha visto ele entrar. Eu tinha ouvido a porta. Não tinha como ele ter voltado sem eu perceber. O banheiro ficava no fundo, e o corredor até lá era reto, sem nenhum lugar para se esconder. Mesmo assim, ele estava ali, parado, me encarando com aquela sensação pesada, como se estivesse esperando eu perceber alguma coisa. Eu tentei ignorar e continuei limpando o balcão, mas então ouvi de novo a porta do banheiro abrindo lentamente. Só que dessa vez, junto com o som, veio um cheiro forte de esgoto e mofo, como se aquele banheiro tivesse sido fechado por anos. Eu olhei de novo para o homem sentado, e ele ainda estava lá, imóvel. Foi aí que eu percebi um detalhe: o reflexo dele no vidro da janela não aparecia. A luz da lanchonete refletia tudo, menos ele. Meu estômago revirou. Eu comecei a suar frio. E então, a televisão do canto mudou de canal sozinha, indo para uma tela azul com letras brancas, como se fosse uma mensagem de emergência. Só que a mensagem não era normal. Ela dizia: "Não abra a porta do banheiro." Meu corpo travou. Eu olhei para o banheiro, e a porta estava entreaberta, balançando como se alguém estivesse respirando lá dentro. O homem na mesa inclinou a cabeça lentamente e, pela primeira vez, falou. Mas não foi uma voz comum. Era como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, abafadas, como se estivessem presas dentro de um lugar apertado. Ele disse: "Ele está preso, mas não por muito tempo." Eu engoli seco e perguntei quem estava preso. Ele sorriu de um jeito torto e respondeu: "Você vai ver." Nesse instante, o telefone fixo da lanchonete começou a tocar. Eu nem lembrava que aquele telefone funcionava, porque ninguém ligava ali de madrugada. O toque ecoou alto no silêncio. Eu olhei para o homem e ele não tirou os olhos de mim. Eu atendi com a mão tremendo. Do outro lado, não tinha voz, só um barulho de respiração pesada e um som de unhas arranhando alguma coisa. Então, uma frase sussurrada veio bem baixa: "Abre, abre logo." Eu larguei o telefone na hora. Quando olhei de novo para o banheiro, a porta tinha aberto mais um pouco, e de dentro, dava para ouvir um choro abafado, como alguém pedindo ajuda. Eu comecei a entrar em pânico. Aquele choro parecia humano, parecia real, e por instinto eu quis correr até lá. Mas a mensagem da TV ainda estava na tela, repetindo como se fosse um aviso desesperado. Eu olhei para o homem e ele levantou lentamente, colocando as mãos no bolso da capa. Ele caminhou até o balcão e parou bem perto de mim. Agora eu conseguia ver parte do rosto dele, pele pálida, olhos fundos e uma expressão vazia, como se ele já tivesse visto coisas demais. Ele falou baixinho: "Tem gente que trabalha sozinho, e tem gente que morre sozinho." Meu sangue gelou. Nesse momento, o choro no banheiro virou uma risada. Mas não era risada de criança, nem de adulto. Era uma risada quebrada, sufocada, como se alguém estivesse rindo com a garganta cheia de sangue. A porta do banheiro bateu forte uma vez. Depois outra. Como se algo estivesse tentando sair. A luz da lanchonete piscou e apagou por um segundo. Quando voltou, o homem não estava mais na minha frente. Ele tinha voltado para a mesa. Mas a cadeira dele estava virada para o banheiro, como se ele estivesse assistindo. O telefone começou a tocar de novo. Dessa vez, junto com o toque, o freezer de bebidas fez um barulho estranho, como se estivesse sendo aberto por dentro. Eu olhei para o freezer e vi a porta se mexendo sozinha, tremendo. A luz do corredor do banheiro apagou. Só a luz do letreiro saída ficou acesa, jogando um brilho vermelho na porta entreaberta. Então eu ouvi passos. Passos molhados, pesados, vindo do banheiro em direção à lanchonete. Mas ninguém apareceu. Só o som, cada vez mais perto. O homem sentado começou a bater os dedos na mesa, como se estivesse contando o tempo. Eu tentei correr até a cozinha e pegar algo para me defender, mas quando virei, vi que a porta da cozinha estava trancada com cadeado. Eu não tinha trancado aquilo. Meu coração começou a disparar. O som dos passos parou bem na entrada do banheiro. E então, um silêncio total. Por alguns segundos, não se ouviu nada, até que uma voz infantil saiu do escuro do corredor, chamando meu nome. Uma voz que eu reconheci,
porque era a voz do meu irmão mais novo, que morreu anos atrás. Eu senti minhas pernas falharem. Eu sabia que não era possível, mas a voz repetiu de novo, mais chorosa: abre para mim. Eu comecei a chorar sem perceber, porque aquilo mexeu num lugar que eu nem sabia que ainda doía. Eu dei um passo em direção ao corredor, hipnotizado. O homem na mesa levantou a mão e falou firme, quase gritando: não. O grito dele ecoou e a lanchonete inteira tremeu. Na mesma hora, a voz infantil virou um som grotesco, como se algo tivesse se irritado por ter sido interrompido. A porta do banheiro se abriu de vez com um estrondo, e eu vi uma sombra enorme se derramando para fora, como fumaça viva. Ela rastejou pelo chão, rápida, e subiu pela parede, espalhando um cheiro podre e quente. As luzes estouraram uma por uma. Eu só via flashes. O homem então pegou um copo de café quente e jogou no chão, formando uma poça escura. Ele falou uma frase que eu nunca entendi direito, como se fosse uma oração, e a sombra recuou gritando, um grito que parecia 1000 vozes. A porta do banheiro bateu sozinha e tudo ficou quieto. Quando as luzes voltaram, o homem tinha sumido. No chão, perto do balcão, só ficou o boné dele, e um bilhete molhado escrito à mão: se o banheiro chamar seu nome, não responda. Depois daquela noite, eu nunca mais trabalhei sozinho. E até hoje, quando passo perto de uma lanchonete de estrada, eu evito olhar para o corredor do banheiro, porque eu juro que às vezes dá para ouvir alguém sussurrando baixinho, esperando eu cair na armadilha.